Olá, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura para o signo de Touro. Essa leitura tem o objetivo de ser paz, luz, direcionamento e caminho para quem estiver ouvindo. Se você se sentir mal, pesado, triste ao ouvir essa leitura, ignora, abandona. Ela só é verdadeira se ela for amor, ela só é verdadeira se ela for paz, luz, direcionamento e caminho. Caso você queira informações sobre leituras particulares, elas estão na descrição do vídeo, aqui embaixo. Caso você queira apoiar o canal, aqui embaixo tem os botões Seja Membro e valeu! Valete de espadas, o carro, a estrela e o 3 de copas. Você está vivendo uma situação de muita resolução na sua vida nesse momento. Mas sabe quando você tem uma questão para resolver e você sabe que essa questão ela só pode ser resolvida com uma iniciativa, como por exemplo uma iniciativa de diálogo, mas muitas vezes a gente adia esse diálogo porque nós sabemos que quando nós nos dispormos a ter esse diálogo, isso pode resultar em conflito. Mas ao mesmo tempo nós sabemos que por mais desconfortável que esse conflito seja, ele é muito resolutivo, ele é muito esclarecedor. É disso que essa carta do Valete de Espadas ela vem dizendo aqui. Vocês estão vivendo um momento que ele é um momento de certa forma, um momento de confronto, né? De confronto, de encontro da verdade, né? Um confronto que revela a verdade. Eu não sinto que esse confronto ele seja de alguma maneira a revelação de algo que seja surpreendente ou que seja ruim. Eu acho que se existe alguma coisa ruim na vida de vocês agora, e para alguns de vocês pode ter sim, é algo que vocês já sabem, né? E na verdade esse diálogo ou qualquer outra situação resolutiva que vocês vinham evitando, ela não é sobre descobrir algo desconhecido ou algo novo, ela é sobre ver algo que você já sabia que estava aí, que você já sabia
que não podia continuar da maneira como estava, só que você vinha adiando esse momento, não de uma maneira assim, não que isso tenha sido exatamente errado, às vezes a gente precisa adiar um pouco, né? Às vezes a gente tem o nosso tempo, o nosso preparo, mas esse é um momento em que os seus sonhos e a sua vontade de viver coisas boas, elas estão falando mais alto e elas estão despertando dentro de você essa vontade de querer viver algo bom, mas você sabe que para você viver algo bom você precisa resolver as coisas, né? Você precisa resolver qualquer coisa que hoje esteja te impedindo de seguir a direção que você quer seguir. E é importante ressaltar que eu não estou tentando aqui com as palavras dessa carta prever qualquer tipo de separação ou de discórdia. Não é sobre isso, sabe? É sobre resolução. É sobre você colocar as coisas no lugar, é sobre as coisas melhorarem, sabe? Existe essa questão desse conflito, só que é um conflito que traz clareza. É um conflito de ter que dialogar sobre as coisas para algumas pessoas. Pode ser até um conflito, um diálogo, né, com alguém que você ama muito, com alguém que você quer muito, e esse diálogo ele é evitado por medo, mas aí quando vocês têm esse diálogo, vocês percebem que isso aproxima ainda mais vocês, que isso melhora muito a situação, porque a verdade acaba fazendo aquilo que é bom. E se não fosse bom, né, haveria uma desconexão ali, mas não algo que vocês já não... Eu não sinto surpresa, eu não sinto despreparo para essa situação. Só sinto que agora é o momento e que isso parte de vocês. Estou falando com pessoas que estão sentindo isso, vocês querem resolver. Eu não sinto outras pessoas vindo falar com vocês ou vindo resolver, eu sinto vocês. Vocês decidindo resolver as coisas. Dizer a verdade, seja uma verdade boa ou uma verdade não tão boa para quem vai ouvir, mas que precisa ser dita, que precisa ser conversada. Isso é uma situação conflituosa, seja pela dificuldade de vocês de ter segurança para dizer isso, ou pela reação de quem vai ouvir, ou por tudo aquilo que isso pode causar, né? No caso de uma situação e não de um diálogo com a pessoa. Mas é um momento. É o momento de esclarecer as coisas, é o momento de dizer a verdade, e isso, de alguma maneira, é algo bom. Mesmo nas situações em que parece mais difícil, leva a algo bom. E é algo que vocês estão sentindo de fazer, então... O carro, ele fala de um bom caminho. O carro fala do caminho que te leva, né? Do caminho que faz você avançar, do caminho que faz você ir adiante, que te impulsiona. E o que eu sinto aqui é que a partir do momento em que vocês seguem essa energia que se manifesta em vocês agora de resolver as coisas, e vocês se dispõem a ter esses diálogos, por vezes difíceis, mas muito esclarecedores,
vocês abrem caminhos. Vocês não só abrem caminhos, como vocês se conectam a uma energia espiritual de muito impulso, de muita realização. Que esse momento de resolução, ele é de certa forma a chave que faltava ser utilizada para abrir uma porta de muito avanço, de muito direcionamento, de um bom caminho, tá? E com essa abertura de um bom caminho, eu não tô falando de uma romantização do sacrifício ou do abandono, tá? Existe essa energia aqui de... Eu acho que o que não tinha sido dito aqui, e que eu fiquei sentindo que faltava algo, é o seguinte. Esse conflito esclarecedor, ele é um momento de entendimento, de inteligência e de sabedoria. Por quê? Muitos de vocês pensam assim, ou as coisas funcionam da maneira como as minhas expectativas diziam que deveria funcionar, ou elas serão resolvidas a partir de um abandono, a partir de um sacrifício, onde eu uso, de ideias como deixar para trás, se libertar, romper amarras, para deixar alguém ou uma situação. O problema é que às vezes a gente fica tão conectado, às vezes a gente ouve tanto essas ideias de deixar, de se libertar, de romper laços, de deixar para trás, de soltar, de tanta coisa que às vezes tudo se resume a isso, né? E a gente começa a usar isso como bode expiatório para não vivenciar experiências na nossa vida que são desafiadoras, mas que são muito construtivas. E aí a gente fica abandonando tudo antes da experiência, né? Qualquer coisa que aparente ser um pouco mais desconfortável para a gente vai lá, insere essa ideia, né, de que a gente deve deixar, de que a gente deve soltar para poder seguir o nosso caminho, e a gente nem sabe qual que é esse caminho, e acaba que no fim das contas nada leva a um lugar que faz sentido, porque a gente está deixando de vivenciar coisas que nos fazem aprender, crescer, mas principalmente coisas que nos edificam, né? Uma situação que seja importante, um relacionamento, tudo isso pode ter momentos desafiadores. E não é sobre você abandonar tudo e a todos quando algo parecer desafiador. É sobre você mostrar para essas pessoas e para essas situações o que você pode compartilhar, mas também quais são as suas necessidades e como que você, assim como qualquer outra pessoa, precisa fazer certas coisas em conjunto, em unidade, em comunhão, para que juntos vocês possam se fortalecer e se apoiar, tá? Então eu sinto que essa parte da mensagem, ela veio para dois tipos de pessoas que podem estar ouvindo isso. Aquelas que se entristeceram com essa carta, pensando que é só mais um abandono, só mais um deixar para trás e acaba que tudo fica para trás. Mas também para aquelas pessoas que gostaram disso, pensando assim, sim, eu vou deixar para trás, realmente eu tenho que deixar para trás. Não é nem uma coisa nem outra. É um equilíbrio. E é disso que fala aqui, sabe? Que é um equilíbrio. Essa carta, ela não tá aqui para falar de resolução como dissolução. É resolução, não dissolução. E essa resolução, ela vai ser diferente para cada um. O importante e o que ela realmente diz é assim:
que se dispor a vivenciar o conflito é aquilo que vai te revelar a verdade e os bons caminhos. Independente de ser permanecer ou partir, fazer ou não fazer, acreditar ou não acreditar, entende? O importante é se permita vivenciar os conflitos que você precisa vivenciar para ver a verdade, para entender, aprender e se conectar com esse bom caminho, que é um caminho de realização de um sonho muito profundo, de um sonho muito desejado. E o que essa jornada diz é que em breve vocês vão comemorar. Mas essa comemoração é uma comemoração coletiva, veja. Então existe muito forte aqui uma mensagem que diz assim, não é uma mensagem de abandono. Para muitos de vocês, vocês estarão nesse futuro, que é um futuro melhor, talvez com as mesmas pessoas que vocês estão nesse presente, mas de uma maneira melhor. Para outros, não. O importante é entender esse caminho de equilíbrio e entender que para cada um o caminho será de uma maneira. E vocês só vão entender como que o caminho de vocês é para vocês mesmas quando vivenciar aquilo que vocês precisam vivenciar. Mas vai haver aqui uma comemoração da realização de um grande sonho, de uma coisa muito desejada, uma coisa muito buscada, né? Uma coisa que te faz você se sentir feliz ou bem-sucedida, ou as duas coisas. 8 de copas. Interessante. 8 de copas com esse valete de espadas. O 8 de copas, ele é aquela carta que fala sobre tomar o seu caminho, né? Tomar o seu caminho. E é uma carta que também é associada à ideia de você deixar um lugar amado, um lugar que você ama muito. E a parte mais interessante dessa carta é que ela diz assim, não é porque eu estou deixando que eu não ame. Não é porque eu estou deixando esse lugar que ele seja ruim para mim. Pelo contrário, né? Às vezes você só tem a confiança de deixar porque você tem a certeza de que é bom, de que está cuidado e de que você vai poder voltar para esse lugar em algum momento, seja para estar nele novamente ou para vivenciá-lo, né? Para visitá-lo e experimentar o que há de bom nele de vez em quando. Mas que existe um caminho que é seu, né? Um caminho bom que é seu e que realiza os seus sonhos. Então essa carta reforça essa ideia que a gente trouxe de equilíbrio e de você ter esses diálogos difíceis, porque realmente eles representam, de certa forma, uma partida não necessariamente no sentido físico, mas no sentido de entender, né, se esclarecer sobre qual é o seu caminho. E esse conceito de partida, ele é um conceito meio transcendente, porque vamos supor que você esteja que seja uma questão de uma relação com alguma pessoa. Aí você tem essa conversa com essa pessoa. Existe ali essa situação parece um pouco conflituosa, mas revela muitas verdades. Vocês se acertam, vocês ficam juntos, só que vocês mudam completamente a perspectiva que vocês tinham das coisas e passam a seguir um caminho que representa o caminho de vocês. Para alguns de vocês pode ser, vou dar um exemplo bobo, tá? Mas pode ser para alguém, às vezes vocês têm um relacionamento com alguém e vocês dois vivem perto das famílias de vocês. Vocês gostam das famílias de vocês,
Mas por mais que as famílias que exista esse amor, essa conexão com a família de vocês, às vezes essas famílias estão por imaturidade ou por dificuldade de respeitar o relacionamento de vocês, estão causando conflito entre vocês. Estão fazendo com que vocês se afastem, se separem. E aí vocês chegam no momento que vocês falam, não, agora é hora de a gente colocar os pingos nos is, né? É hora de a gente ter essa conversa. Vocês têm essa conversa, vocês decidem. A gente vai mudar de cidade. A gente vai se afastar das nossas famílias. Não porque a gente não gosta das nossas famílias, mas porque a gente tem que viver uma vida que é só nossa, um caminho que é só nosso. E hoje as nossas famílias não entendem isso, né? Elas precisam ser educadas por nós. Então vocês entendem essa responsabilidade que vocês têm também de educar os familiares de vocês para que eles entendam que eles têm que minimamente apoiar vocês nas suas decisões e nos seus caminhos, porque se alguma coisa der errado, não é criticando vocês que eles irão ajudar vocês, mas sim dialogando e apoiando vocês, seja nas decisões favoráveis ou nas decisões mais desafiadoras posteriormente. E então existe essa energia de que algumas pessoas às vezes querem atribuir um juízo de valor antes mesmo de viver a experiência. Ah, não, se essa pessoa, se tem um conflito causado pelas nossas famílias entre eu e essa pessoa, eu vou largar dessa pessoa até arranjar alguém que não dê conflito, mas às vezes quem está causando conflito é justamente essa sua família, por imaturidade, às vezes por falta de perspectiva espiritual até, né? Existem muitos casos em que as nossas famílias elas podem não compreender as nossas escolhas de vida. Às vezes a gente está se relacionando com alguém de uma religião diferente e eles estão muito presos nos seus dogmas, nas suas limitações e nas suas crenças. Às vezes a gente está se relacionando com alguém do mesmo sexo e eles estão muito presos em ideias corpóreas, ideias limitantes. Às vezes a gente está se relacionando com alguém que seja de uma idade muito diferente, eles estão muito presos em ideias etaristas e muito ocupados com o que os outros pensam em relação às coisas, e tudo isso vai sendo transferido para vocês. Então quer dizer que esses familiares eles sejam ruins, mas essa falta de maturidade deles, essa falta de evolução espiritual deles, pode trazer um peso para a vida de vocês que causa conflito, que pode causar separação. Tá? O mais importante aqui é vocês entenderem o seguinte: é responsabilidade de vocês. É responsabilidade de vocês seguir o caminho de vocês, escolher com quem vocês querem fazer isso e ter os diálogos que vocês precisam ter para ver a verdade, chegar a boas conclusões. Não adianta querer antecipar o prejuízo e começar a justificar decisões que vocês não tomam com a possibilidade de algo dar errado, a possibilidade de algo não ser isso ou não ser aquilo. Tem certas coisas que vocês não vão saber se vocês não vivenciarem. É por isso que aqui não fala sobre extremos, fala sobre equilíbrio. Não é sobre você se desconectar das pessoas que você ama ou da sua família. É sobre você educar aos poucos esses familiares a compreender a sua jornada e a respeitar os seus passos. À medida do possível, é claro, né? À medida do que você tiver condições de fazer. Só não se esqueça da sua vida. Não se esqueça do seu caminho. Não se esqueça da sua felicidade.
Não se esqueça que você precisa seguir um caminho que é seu, vivenciar sonhos que são seus e que te esperam, e desfrutar deles. Não se esqueça que você precisa ser responsável pelos seus próprios diálogos, pelos seus próprios conflitos, e encontrar suas próprias soluções. E não se esqueça que, por mais que a gente esteja conectado aos nossos amigos, às nossas famílias, existe uma parcela da nossa caminhada que ela só pertence a nós mesmos. Então nós precisamos, construir a nossa própria família, as nossas próprias referências, as nossas próprias estruturas. E não faz sentido deixar de fazer isso por conta das outras famílias, das outras estruturas, porque chega uma certa idade ou uma certa circunstância em que o seu pai, a sua mãe e os seus irmãos passam a ser outra família, Passam a ser uma família composta pelos seus novos integrantes familiares, as suas novas perspectivas sociais e culturais, e você inevitavelmente visualiza essa sua independência. Se você nega essa sua independência, às vezes é como você ficar tentando se convencer de que algo é o que não é, e adiando o seu próprio caminho. Então tome cuidado com isso. Para cada um vai ser um caso diferente, mas esses conflitos eles vão esclarecer o que é o seu caso, o que é a sua realidade. Entretanto, uma coisa é fato nessa leitura: existe um caminho aqui. Existe um caminho seu a ser seguido, um caminho seu que te espera. E ele pode incluir, sim, deixar em um lugar bom, que você teve boas experiências, pessoas que você ama. Isso não é um abandono e não deve ser. Tá? Você deve, sim, ter um cuidado e um carinho e um amor e dar uma certa atenção para essas pessoas. Mas, em hipótese alguma, deixar de seguir o seu caminho, deixar de viver os seus sonhos, a sua felicidade, os seus objetivos. Porque no fundo, nem essas pessoas querem isso. Para quem é uma situação mais drástica, por exemplo, eu gosto de alguém do mesmo sexo, outra pessoa, a minha família é intolerante religiosamente, eu estou me relacionando com alguém de outra religião. Existem muitos contextos de aprendizado aí. Porque se você tem uma família religiosamente intolerante, você está tentando se relacionar com alguém de outra religião, aí você tem que pensar. Você veio de uma estrutura religiosa intolerante. Essa pessoa tem qual estrutura religiosa? É intolerante também? Ela segrega também? Porque essa é uma via de aprendizado. Então talvez você esteja vivenciando esse conflito para você ver assim, tudo bem, eu posso até gostar dessa religião, mas agora eu estou sentindo na pele a violência que ela causa, a violência que os seus integrantes e o seu dogma, a sua ideologia causa. E aí passa. E isso vem como uma verdade, uma verdade dura de ouvir. Você talvez tenha crescido dentro dessa família com essa religião, achando que isso era o certo e que isso falava sobre o que é bom, e você nunca percebeu que não era bem assim. De repente esse conflito vem e mostra, olha, você pode até gostar desse contexto todo, você pode até ter se sentido bem nisso em algum momento, mas agora a verdade ela diz que bem isso não faz, bom isso não é. A mesma coisa se você gosta de alguém do mesmo sexo, e às vezes vem também essa questão da religião, A religião julga, discrimina, condena, às vezes até demoniza. Então você está vendo o mal agir naquilo que você pensava que era bom. E é muito fatídico. Então se você vai não olhar para essa verdade, é uma decisão sua.
A mesma coisa se aplica. Eu estou citando esses casos mais extremos porque eu sinto que para algumas pessoas pode ter uma questão assim, sabe? Para algumas pessoas eu senti essa partida para o seu caminho como uma partida pela busca de vivenciar o amor. O amor em toda a sua forma. É como se você ama muito essas pessoas, esse ambiente, mas a partir do momento em que você mostrou aquilo que te fazia feliz, esse amor ele foi colocado ele foi subjetivizado, né? Opa, a gente te ama, mas, porém, entretanto, se você fizer isso, né? Se você se relacionar com alguém do mesmo sexo, se você se relacionar com alguém de outra religião, se você, ou às vezes nem seja relacionamento, né? Se você decidir sair da nossa religião, se você decidir seguir outra cultura, se você decidir vivenciar outra classe social de outra maneira, se relacionar com alguém de outra classe social, aí a gente já não tem mais tanta certeza que a gente te ama. Só que eu não sinto aqui que isso seja verdade. Entretanto, para alguns de vocês têm familiares ou amigos ou estão lidando com pessoas que não estão espiritualmente evoluídas a ponto de entender aquilo que vocês estão vivenciando hoje. E vocês estão sentindo peso, né? Arcando com o custo dessa não evolução espiritual. E para alguns de vocês isso pode ter sido muito surpreendente. Mas essa carta ela diz assim claramente: não adianta você querer ficar e tentar resolver as coisas como se você fosse responsável por consertar a moral do outro, ou o caminho espiritual do outro, ou o caminho de vida do outro. Essas pessoas terão que dar passos sozinhas que vão revelar para elas muitas coisas. Mas elas vão ter que dar esses passos sozinhas. E você não pode deixar de vivenciar a sua vida e o seu caminho enquanto elas não decidem lidar com as suas próprias verdades. O que você pode fazer é lidar com a sua verdade para reconhecer o seu caminho. E nesse momento você vai estar ajudando elas de que forma? Mostrando a sua coragem em vivenciar o conflito e mostrando a sua coragem em seguir o seu próprio caminho. Você vai ajudar elas, você vai ajudar essas pessoas pelo exemplo. Pelo exemplo que você vai ser para elas. Entendam isso elas agora ou não. Agora, no que diz respeito à sua jornada, um caminho te espera, né, para te levar em direção à realização de algo muito sonhado, muito desejado. E vocês vão comemorar essa realização com os seus. Nove de espadas, cavaleiro de espadas e 7 de copas. Essa carta do 9 de espadas, ela fala que para alguns de vocês tem sido realmente um momento de muita perturbação. Para alguns de vocês até um momento de muita tristeza, em que vocês têm vivido uma angústia, um impasse relacionado a todas essas coisas que eu vim citando até agora. E essa carta fala principalmente dessas pessoas que estão vivendo situações que são muito pesadas, como a discriminação, a não aceitação, a intolerância religiosa, esse tipo de questão.
ou questões afins, mas de igual, ou questões diferentes, mas de igual peso, sabe? Porque é algo muito pesado, é algo que tira o sono de vocês, é algo que entristece vocês. E só que ao mesmo tempo, alguns de vocês, a própria questão da partida tem entristecido vocês, né? O medo de partir, o medo de ir, o medo de tomar o seu caminho. E isso tem despertado em vocês uma postura que é uma postura, por vezes, muito, até um pouco raivosa. Raivosa no sentido de que vocês... Isso perturba tanto a mente de vocês, isso estressa tanto, entristece tanto, que chega um momento em que vocês explodem, sabe? E aí, aquilo que vocês poderiam estar fazendo de uma maneira boa, vocês acabam fazendo de uma maneira rebelde, mas não rebelde numa forma positiva, rebelde numa forma bem negativa, numa forma até amarga, sabe? É aquela coisa, é algo muito triste, porque eu sinto assim, é como se alguém estivesse tentando viver um relacionamento honesto, que tem amor, que tem verdade com alguém, deixasse todas essas questões interferir, isso dá errado. E aí, como você não conseguiu viver, por exemplo, a sua sexualidade, você não conseguiu viver a sua sexualidade naquele relacionamento com amor, com verdade, você fala, não, então agora eu vou farrear, né? Farrear. Eu vou viver a minha sexualidade de qualquer maneira, sem amor mesmo, porque eu fiquei brava, fiquei... Ou, por exemplo, você não consegue viver aquele relacionamento com aquela pessoa de outra religião e você fala, não, então agora eu vou falar mal da religião dos meus familiares todos os dias, só como uma forma de reagir ao fato deles terem me impedido de viver o relacionamento. E isso daí é algo muito perigoso, porque você tem que entender o seguinte, ninguém tem o poder de te impedir nada aqui. Então, se você não vivenciar algo por conta dessas pessoas, não é a sua família que te impediu. Não são essas circunstâncias ou essas pessoas que te impediram. É você mesmo. Você mesma que permitiu que isso acontecesse. Eu sei que é difícil, né, lutar por todas essas questões. Mas o que essa carta aqui ela traz é que é muito mais difícil viver uma ilusão pro resto da vida. É muito mais difícil viver sem saber quem você realmente é. É muito mais difícil viver nutrindo essa raiva, esse ódio, essa ira por causa de todas as coisas que você não viveu, que você não vivenciou. É essa a diferença entre um conflito que esclarece, ensina e abre caminhos e um conflito que traz raiva, revolta, indignação, ódio. É melhor você viver esse conflito que você está vivendo agora, aprender o que você tem para aprender e seguir o seu caminho, inclusive deixando um lugar que possa ser amado, mas que hoje não tem mais contexto na sua vida, do que você transformar esse lugar e essas pessoas, essa sua família que ainda é boa, que ainda traz boas recordações para você, em pessoas que por mais que você ame, você passou a sentir raiva delas. Delas, desse lugar, desse contexto, desse caminho, dessa realidade. E essa raiva vai se alimentando e vai crescendo quanto mais vocês se sentem vivendo numa ilusão que não deixa vocês manifestarem ou ser quem vocês realmente são.
Leitura muito forte. No fundo desse maço, nós temos Rainha de Espadas. E esse imperador aqui. Imperador. Me veio a energia desse imperador. Em vez de tirar ele. Mais uma carta, né? Rainha de Espadas. Mais uma carta falando de resolução. É hora realmente de resolver as coisas. E esse imperador, ele fala de firmeza. Ele fala de decisão, de convicção. É hora de ser firme e trazer verdade para as coisas. Escolher o seu caminho, ser firme na sua verdade, ser fiel à sua verdade. Aquilo que você sente, o amor que você sente. A torre, no fundo desse maço, falando de transformação, de mudança. E o 2 de espadas, olha, falando novamente uma carta de espadas, falando da necessidade de não negar os seus próprios sentimentos, de resolver as coisas e não negar os seus próprios sentimentos, de mudar essa situação. Uma coisa, essa leitura diz de forma bastante incisiva. Negar os seus sentimentos não resolve nada, não é o caminho. Negar quem você é, negar os seus sentimentos, negar a sua verdade, aqui só parece trazer sofrimento. Sofrimento não só para você, mas sofrimento para as pessoas. É isso que é a parte mais bizarra, sabe? Porque as próprias, vamos supor que seja a questão de intolerância, por parte da família. Essa própria família que de forma intolerante e ignorante está tentando fazer você não seguir o seu caminho, seguir um caminho contrário, ela está semeando na vida de vocês uma tristeza, uma raiva, um sofrimento que vai trazer prejuízo não só para você, mas para eles mesmos. Enquanto o caminho, seguir o seu caminho, pode parecer ruim ou doloroso para eles hoje, mas com o tempo eles vão compreender e eles vão entender o quão injustos eles foram e o quão bom foi você seguir o seu coração, o seu caminho, a sua direção. Enquanto no outro caso, em que você não segue o seu caminho, o que eu vejo aqui é tristeza para ambas as partes. Então, vou ser bem sincero em dizer que é isso que eu vejo na leitura. Isso não é uma previsão, tá? Eu não estou prevendo tristeza para a sua vida, entendam isso. Eu estou tentando aqui projetar as consequências de decisões que não precisa ouvir essa leitura para saber que não são boas. Você não precisa ouvir, você pode precisar ouvir essa leitura para se esclarecer disso. Mas você não precisava dessa leitura para saber que não seguir o seu coração, não seguir o seu caminho, não é bom. Não tem como ser. Você já está triste. Você já não está vivendo a vida que você queria viver. Entende? Então não é sobre projetar uma tristeza para a sua vida, mas é sobre te ajudar a visualizar a consequência óbvia, a consequência clara de decisões mal tomadas por conta da influência de pessoas que, por mais velhas que sejam, que por mais que sejam seus pais, não têm a maturidade para entender determinadas coisas. O seu caminho é desafiador e faz oposição à ideia de algumas pessoas que estão na sua vida nesse momento. Mas o que essa leitura ela fala é que você sabe que você precisa seguir o seu caminho. O que essa leitura ela diz é que vivenciar os conflitos que você está vivendo agora não é a grande tristeza da sua vida. É um momento de esclarecimento que traz resolução. Mas você deve
fazer as coisas com inteligência, razão, firmeza e fidelidade à sua verdade, a quem você realmente é. Novamente, eu sinto a energia de muitas pessoas falando isso. E se der errado, isso é aquilo, mas se eu escolher isso, eu deixar a minha família, que é seguro para mim, que isso, que não sei o que, eu não sou responsável por isso. Eu não me responsabilizo por isso. Eu não me responsabilizo por isso porque, primeiro, que não faz o mínimo sentido, a vida de vocês, a jornada de vocês, e vocês vão decidir aqui o que é bom. Mas o que essa leitura diz é que essa responsabilidade ela é sua. Se der errado, outros caminhos vão ter que ser seguidos. Mas o fato de alguma coisa poder dar errado nunca é justificativa para a gente continuar vivenciando aquilo que já está errado. E essa situação em que a sua família oprime os seus desejos, os seus sonhos, as suas tentativas, já é uma situação errada. Uma situação realmente boa, digamos assim, né? Uma situação realmente certa, seria se essa família chegasse e dissesse para você: olha, nós te apoiamos no caminho que você quer seguir, e se alguma coisa der errado, se a qualquer momento alguma coisa der errado, nós vamos estar aqui, de braços abertos, de portas abertas, te esperando para você, caso você precise voltar. Você entende? Essa seria uma situação ideal. Mas eu não posso mudar o fato de que essa situação não existe agora. Então seria realmente muito bom se você tivesse essa família de braços abertos para te receber no momento em que você precisasse voltar, sem te julgar caso alguma coisa desse errado. Mas o fato dessa família não ser assim não quer dizer que seja bom você viver aprisionada nessa situação que você está vivendo, com medo de realizar os seus desejos e os seus sonhos apenas pela possibilidade de alguma coisa dar errado e abandonando todas as outras possibilidades de alguma coisa dar certo. Porque se você permanecer, aí realmente não existe possibilidade de alguma coisa dar certo. Porque você sempre vai dizer não para a possibilidade de dar certo com medo de dar errado. E eu sinto muito que as coisas sejam assim. Mas são assim para mim também. São assim para muitas outras pessoas. Muitas pessoas não têm o apoio que precisavam ter. Mas a espiritualidade, pelo menos no que eu vejo nessa leitura, para quem se identificar, tá te dando um apoio aqui. E eu espero que isso seja o suficiente para vocês seguirem o caminho de vocês e realizar o sonho de vocês. Porque novamente está falando aqui da realização desse sonho, desse sucesso. Se libertar dessas amarras que fazem com que vocês sabotem o próprio caminho de vocês. E para alguns, inevitavelmente, é um amor. É um amor e... Pode ser um amor do mesmo sexo, de outra religião, de outra idade, pode ser o que for. Mas para alguns de vocês é um amor. E o que nós temos aqui? 6 de espadas. A partida. Uma partida que é dolorosa, mas que é uma travessia que faz parte da vida de vocês. Então, inevitavelmente, para alguns de vocês, tomar o seu caminho e sair desse ambiente amado, essa carta do 6 de espadas, ela representa bem isso, né? É como se fosse duas pessoas e um filho pequeno, né? Então, uma nova família, né? Representa uma nova família, pode ser só você e a pessoa que você ama.
Mas aqui representa muito dessa situação que a gente vem esboçando até agora. Talvez você ame alguém do mesmo sexo, de outra religião, de outra idade, e tudo isso esteja sendo impedido por pessoas ou familiares ou etc. E essa carta do seis de espadas fala o quê? Vai doer? Você vai chorar? Talvez sim. Você vai chorar de saudade, você vai chorar quando você ir embora com essa pessoa, se você decidir, né, através desses diálogos, desses conflitos esclarecedores, positivos, que é esse o caminho, vai. Mas é o caminho. E é bom. Por mais que seja difícil. Tá? Não é uma leitura que eu gosto de fazer, tá? Eu queria poder dizer só coisas boas aqui. Mas é uma leitura muito importante para quem precisava ouvir, porque ela vem como um esclarecimento e como um amparo nesse momento difícil que vocês estão vivenciando. Mas também ela vem tentar conscientizar vocês um pouco do quão importante é tomar essas decisões, por mais difícil que elas sejam, e do quão urgente, sabe, é vocês vivenciarem algo que seja bom, algo que seja feliz para a vida de vocês mesmos, porque eu sinto que a maneira como vocês estão vivendo hoje só está trazendo tristeza para vocês mesmas, para a família de vocês, né? Tanto para vocês quanto para as pessoas ou situações que estão vos impedindo. E às vezes, por mais que a gente goste da nossa família ou de uma situação, um distanciamento traz mais união do que estar do lado. E principalmente traz muito mais crescimento e evolução. Porque a gente dá para as pessoas o tempo e o espaço que elas precisam para refletir sobre verdades que podem ser duras, mas são esclarecedoras, que leva a gente de volta para o início. Ah, é a minha mãe, é o meu pai, é a minha família, é os meus amigos, quem são? Não sei. Mas existe uma verdade que eles vão ter que ouvir. Existe uma verdade dura que eles vão ter que ouvir. E essa verdade talvez diga para eles coisas que questionam ideias que eles nutriram a sua vida inteira. Diga que a religião deles não é tão boa quanto eles pensavam que era, que a doutrina deles não é tão justa quanto eles propagaram ser, que o comportamento deles não é o mais sábio, não é o mais certo, não é o mais maduro, que nem tudo é como eles queriam que fosse, que certas coisas a gente tem que aceitar e compreender, que isso é um sinal de maturidade, que eles não eram tão maduros assim, que eles têm o poder de representar o mal mais perverso que existe nesse mundo com a simples decisão de não priorizar o amor que vive dentro das pessoas que eles amam, porque é muito fácil priorizar o nosso amor. Difícil é a gente olhar para o amor que vive dentro das pessoas que nós amamos e ouvir o que esse amor quer, o que esse amor diz. E eles vão ter que lidar com isso. E qualquer coisa que você faça para impedir eles de vivenciarem, de ver essa verdade, não vão ajudar eles em nada. Espiritualmente, como família, como pais, não vai ajudar eles em nada. Vai ser mais confortável para eles? Vai. Mas é o conforto de permanecer no engano, no erro, no prejuízo ou até na maldade. Eu vou orar por vocês
Espero que vocês sejam muito abençoados nessa jornada e nessa caminhada de vocês, amados. Fiquem bem, vivam os conflitos de vocês e vejam a verdade e o esclarecimento para seguir o caminho de vocês. Até mais.